gordura é outra coisa que também falavam que fazia mal, agora faz bem. Então, é aquilo, né? Sempre fez bem. Sim. O grande negócio é... Porque o nome é gordura, né? E aí a pessoa acha que se ela comer gordura, ela vai ficar gorda. E é tão bizarro quanto falar que comendo verdura, você vai ficar verde. Pode crer. A gente metaboliza as coisas, elas mudam dentro da gente quando a gente come, né? Elas são absorvidas de formas diferentes. O pânico com a gordura, que também datou 1900 e... Quando teve o boom? 20? Por aí? E é interessante porque os dados que são publicados no começo da preocupação com o consumo de gordura e o aumento da doença cardiovascular, da ocorrência e das mortes por doença cardiovascular, o aumento dessas mortes começam a ser documentadas depois de 2 fatos muito importantes acontecerem. Um é da invenção do eletrocardiograma. Ou seja, antes já se morria disso. Só que não sabiam. E a outra coisa extremamente importante foi que foi numa época... Eu ainda tenho esse... depois eu vou te mandar. Foi por volta da época da descoberta da penicilina. Então, assim, as pessoas agora não morriam mais de uma causa X, mas há que se morrer. Então, se você não morre de uma causa, você morre de outra. Então, é natural que se eu impeço um tipo de morte de acontecer em grande escala, a outra vai aumentar. Entendi. Então, isso tudo é metodologia da pesquisa, você aprender a interpretar dados. E aí, nessa época, teve um cara muito famoso, e eu não consigo pronunciar o nome dele. Você consegue pronunciar o nome dele? Nicolás Tesla, sei lá, Tesla. Ele é um russo e ele era bem entusiasta dessa ideia de que as pessoas, ao comer uma dieta mais rica em gordura, desenvolviam um colesterol mais alto e por isso elas desenvolviam doença cardiovascular. E ele teve ali, né, naquela época, boas influências no meio onde ele dividiu essa ideia e essa ideia passou a ser corroborada. Os estudos dessa época são estudos ruins para isso. Uhum. E... mais uma vez, mesmo que esses estudos não servissem exatamente para provar essa teoria, eles influenciaram certamente o discurso para a população geral de que esse era o problema. Sim. E aí, uma vez que esse discurso está implantado, todo mundo que se preocupa um pouquinho começa a diminuir mesmo o consumo de gordura. Entendi. Por mais que depois de alguns anos os estudos, os experimentos provassem algo contrário, agora o mito já estava instalado, então era muito mais difícil de retornar. E a gente não está falando de um mito jogado no Twitter, a gente está falando de uma teoria jogada na Sociedade Americana de Cardiologia. Então, é muito difícil reverter uma coisa que foi tão bem plantada muitos anos atrás. Pode crer. Por mais que hoje a gente tenha uma vasta evidência da baixa Correlação da gordura... Correlação não, porque a correlação tem. Da baixa real importância do consumo de gordura num aumento de colesterol que seja realmente preocupante, porque até isso a gente não entende mais. Uhum. Então, a gente chama de alto colesterol um exame que passou de 200, 230, sendo que não é assim que se analisa colesterol. Há todo um contexto para olhar. Pode ter um indivíduo que o colesterol normal dele é de 300. Exatamente. E aí, na verdade, a gente nunca olha o colesterol sozinho, porque o colesterol é seu primeiro nome. Se você chama Jacinto, tá tudo bem. Agora, se você chama Jacinto Pinto, é um problema. Então, eu preciso ver o resto. Se o seu colesterol está alto, mas você tem níveis de glicemia baixos, se você tem as suas apolipoproteínas baixas, se você tem outros indicadores ali baixos, ele pode não significar nada. Por outro lado, você pode ter ele levemente alterado, mas se você tem todos esses outros indicadores já no bico do corvo, ele pode significar alguma coisa. Uhum. Por isso que precisa do profissional e não só do exame para avaliar você. Pode Se crer. fosse só o exame, você vai lá, faz. Você mesmo olha o valor de referência e fala, tá bom, tá ruim. Mas não é isso. É olhar o contexto todo. E aí é nessa coisa de olhar o contexto todo, entender o contexto todo, que a galera se perde. Porque a galera vai pelo valor de referência e muito médico vai pelo valor de referência, muito nutricionista vai pelo valor de referência, justamente por não entender a base teórica e, principalmente, a importância da metodologia na hora de avaliar os dados. Pode crer, esse negócio de metodologia é realmente Você vai importante. curtir muito. Vou passar o telefone do Souto pra ele. Passa Você vai sim. curtir muito. Souto é um cara fantástico. O que você come do dia a dia, assim? Como que é a sua dieta? Comida. Na boa, comida. De verdade. Do tipo, carnes e vegetais, ovos, queijos e eventuais porcarias, que eu também gosto bastante. Mas na base é isso. Carnes e vegetais. Coca zero. Tá errado, hein? Mas, Tá errado? tem coisa que, Monarca, eu sempre falo pras pessoas, tem coisa Ninguém que não é pra perfeito. perguntar. Não é pra perguntar. Trouxe preto, arde a garganta quando engole. Ah, tá. Entendeu? Sim, bons indícios. Olha pra água e olha pra coca. Bota as duas do lado e fala pra mim, existe alguma diferença? Existe, né? O negócio dói pra tomar. Você tem que... Então, é óbvio que faz mal. É a mesma coisa do álcool. O álcool pega fogo. Sim. Não era pra tomar. E a gente toma. Mas, basicamente, eu tento, na maior parte do tempo, fazer boas escolhas e naquele 1% vagabundo. Aí eu deixo a coisa ficar livre. Rola um sorvetinho. Ah, sim. Não, e eu gosto muito de um sorvetinho, de um docinho, A questão minha é quantidade. Entendi. Eu aprendi ao longo dos anos que o meu negócio é quantidade. Então, eu funciono comendo pouco.
Eu não funciono com grandes quantidades, até porque eu sou uma pessoa pequena, sou mulher, sou pequena, não preciso de grandes quantidades. Mas essa coisa poder comer grandes quantidades de coisas que pegam mais leve para conta, para mim não funciona. Eu prefiro ir direto no que eu prefiro ir nesse bolo aqui e comer esse pedacinho aqui e parar, do que fazer um bolo alternativo com farinhas alternativas, comer ele inteiro e depois ir lá na outra que é alternativa e comer inteiro e no fim das contas acabar indo. Então, mas isso também é individual. Eu tenho pacientes que se dão melhor com as alternativas. Pode crer. Eu tenho pacientes que preferem comer menos para comer direto o que quer. Também é da individualização.